para a live de hoje, que tem como tema tipos de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino remoto. A nossa convidada de hoje é a professora Renata. E a gente vai esperar ela chegar, mas antes da gente iniciar a live, o pessoal tá já acessando aqui, queria só passar uns recadinhos para vocês. Deixa eu ver aqui, para Renata chegar. A gente hoje tem um sorteio, né, de uma pós-graduação lá pela Faculdade Rebouças, da temática de metodologias ativas e tecnologias educacionais. E aí, enquanto Renata não chega, o sorteio vai ser feito hoje, quando a gente terminar a live aqui, e vai ficar gravado e disponível nos destaques do Instagram do Conedu. Aí, assim que terminar a live, vocês corram lá para poder verificar quem foi o ganhador da pós-graduação, que está sendo ofertada 100% online e gratuita pela Faculdade Rebouças, tá? Então, o Conedu é o Congresso Nacional, a gente tem participantes do Brasil todo. Essa faculdade é sediada aqui em Campina Grande, mas como o curso vai ser 100% online, participantes do Brasil todo têm condições de acompanhar as atividades do curso, tá certo? Deixa eu só ver se a Renata já chegou aqui para a gente poder começar a live. Além disso, também a gente recebeu muitas perguntas, foram mais de 60 perguntas, a gente vai tentar dar conta dessas perguntas aqui. É claro que essa temática suscita muitas discussões, a gente tem muitas pessoas estudando sobre a temática agora, e aí talvez a gente não dê conta, porque são muitas perguntas e aqui o Instagram é 1 hora, né? Mas também já fica assim aquela vontade, aquele gostinho de acompanhar o Conedu em outubro, que também será online esse ano, lembrando das condições especiais. Quem se inscreveu para o Conedu em casa esse ano já está com a inscrição previamente garantida para o evento que será o ano que vem em Maceió, tá? Então quem ainda não se inscreveu, não enviou trabalho, vai lá na página, confere os prazos, confere as condições especiais, que a gente vai estar organizando mais uma vez o evento, atendendo às exigências atuais, né, de distanciamento social e para evitar aglomerações, porque o Conedu, em geral, a gente tem um número muito grande de participantes circulando nas dependências, né, do evento. Então, esse ano, mantendo nossa discussão online. Quem ainda não se inscreveu, ainda está disponível para poder se inscrever e participar do evento esse ano e no próximo ano também, tá bom? A gente tem uma programação bastante interessante, justamente para tentar atender o que a gente está vivenciando no momento, enquanto profissionais da educação, enquanto professores, e além disso, outras temáticas que vão surgindo ao longo das discussões que a gente vai tendo esse ano, tá bem? As perguntas a gente vai tentar responder elas aqui, as que não conseguirem ser respondidas, a gente deixa também tanto para pós-graduação quanto para o Conedu, que vai ser em outubro online, e para as discussões que a gente vai tendo nas redes sociais, interações das postagens do Conedu no Instagram, entendeu? E aí a gente vai tentando sempre dinamizar as conversas sobre o que a gente está vivendo durante esse ano, né? Essa semana teve uma postagem bem bacana lá no Instagram do Conedu, quando alguém chama a gente, convida para poder fazer um artigo, né? Como é que a gente se sente especial nesse momento, quando alguém convida a gente para escrever um artigo. Então, deixa eu ver se a Renata já apareceu aqui. Deixa eu ver se deu, que vai aparecer a Renata aqui. Tá conectando. Ah lá, ela lá. Espera ainda, deixa eu só ver se eu consigo me ver aqui. Só um minutinho. Deu certo. Aí eu vou deixar para ela aí começar a fazer a fala dela. A gente tem as perguntas que o pessoal já mandou, depois a gente vai conversar, mas também assim explorar um pouco de como é que isso está acontecendo hoje, esse movimento, né? Da gente estar tendo que modificar a nossa forma de ministrar aulas, de pensar um monte de coisa. Deixa eu só responder o Augusto aqui, que esse ano vai ter Conedu sim.
Em outubro, quando eu dou na casa de todo mundo, na minha, na sua, de todo mundo, em outubro online. Confere lá no site, porque ainda por cima, o João Lira, ainda por cima, esse ano, fazendo a inscrição para o Conedu em casa, você já assegura a sua inscrição para o ano que vem, que eu tenho certeza que a gente vai estar lá junto, discutindo educação, como a gente faz. Vou mandar um beijo para Arara, sim. Isso é muito legal, né? Vou mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente hoje, meus amigos, todo mundo. Vamos lá, Renata, fica aí à vontade para você falar. Vamos lá. Eu comecei olhando as perguntas, né? Mas aí eu quero fazer uma apresentação geral sobre esse tema nosso, que é metodologias ativas e tecnologias educacionais. E eu acho que nessa apresentação que eu vou fazer, eu já vou conseguir responder muita pergunta sobre se dá para aplicar metodologia ativa remota, se dá para fazer com crianças com deficiência, né? Tudo que a gente consegue produzir dentro do espaço de sala de aula, certo? De forma dinâmica e interacionista. Então, onde a gente vai conseguir ter o aluno sendo ativo nesse processo de ensino. Né? No geral, a gente aprende muito, ou percebe muito, que o processo de ensino acaba ficando exclusivo do professor. Ensinar é exclusivo do professor. Mas na metodologia não, ativa não. A gente começa a, não é que inverter esses papéis, mas ter uma participação maior do aluno também no processo de ensino, em que algumas atividades você vai delegar para o aluno, dando a ele autonomia para que ele possa gerir as próprias cintas de aprendizagem que ele vai ter à disposição. Então, dá para fazer metodologia ativa sem tecnologia digital? Dá para fazer, porque vai depender de quais os insumos, né? Às vezes é uma cartolina, às vezes é um guache, né? Uma tinta guache, às vezes é papel, é caneta, é palito. O que você tem nesse processo também? É um livro do José Morin e da Paula também tem um livro, Trilhas de Aprendizagem. Nós vamos ter a sala de aula invertida, certo? Nós vamos ter... Deu uma parada, não foi, Paula? Para que a Paula está indo e voltando. Voltou, pronto. Nós vamos ter as trilhas de aprendizagem, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, que é o PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL, aprendizagem baseada em projetos. Então, uma série de ferramentas, vamos colocar assim, de ferramentas, de instrumentos ou de métodos, se a gente quiser chamar assim, que vão poder facilitar esse processo de ensino e de aprendizagem. E lembrando que ativo, né, esse tema, metodologia ativa, é quando o método consegue fazer que os partícipes do processo de ensino-aprendizagem sejam ativos, que eles de fato participem, que eles não sejam passivos. Né? Então, é isso que a gente consegue fazer. Alguém já colocou aqui uma pergunta, mas fazer metodologia ativa sem recurso tecnológico já é necessário o ensino físico? Olha só, isso é interessante também, porque a gente queria fazer uma divisão aqui. E aí é isso que eu acho que é importante, porque por enquanto a gente está vivenciando esse ensino remoto, em que a gente sabe que precisa propor metodologias ativas e às vezes a gente sabe que, na verdade, na sua grande maioria, a internet não é de qualidade, né? O recurso tecnológico que o aluno tem não é um computador, é um celular. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue ampliar, né, essa ponte com o nosso aluno? É fazer com que tudo que a gente vai desenvolver no processo de aula, ele seja orientado previamente. Então, se você... E alguém estava perguntando sobre sala de aula invertida. Funciona principalmente nesse quesito, porque você vai dar para o aluno tarefas, atividades previamente, para que quando chegue no momento da aula síncrona, e aí eu ainda vou trazer um agravante, tem os casos em que o aluno não consegue fazer aula síncrona, porque o que ele precisa de internet para aula síncrona é um pouquinho a mais, não é o dobro, né? Mas é um pouquinho a mais do que ele precisa para aula gravada. Então, dá para fazer metodologia ativa? Lembrando que metodologia ativa é uma ferramenta, né? É um método de atividade, de comunicação contínua, e tecnologia educacional é outro tipo já de situação. Então, a gente precisa separar isso bem, porque a gente vai chegar numa linha em que alguém perguntou, educação no campo, eu tenho como fazer metodologia ativa? Tenho. Eu tenho como propor ou desenvolver tecnologia educacional? Depende. Porque tecnologia educacional depende principalmente dos recursos que a gente vai ter. Né? Se a gente vai ter acesso a uma lousa digital, se a gente vai ter acesso a um computador de qualidade, se nós vamos ter acesso a uma internet de qualidade, se eu consigo fazer aula síncrona ou se a minha aula tem que ser gravada. Você já pensou? Você preparou toda uma aula
uma sala de aula invertida, em que você propôs para o aluno atividades prévias, e aí o aluno tem aquele momento da culminância, a turma em grupos de 5, e fazer algo realmente de forma bem, vamos dizer, interacionista. E aí na hora não deu certo. E aí não deu certo, eu deixei de aplicar a tecnologia educacional, porque aí eu não consegui fazer dar certo, né? As circunstâncias, na verdade, não permitiram que desse certo. Mas aí eu desenvolvi metodologia ativa, que é o campo, né, das atividades que eu deixei para o aluno fazer, possivelmente até quando eu não estou presente. Então, isso é importante, a gente conseguir organizar. E aí, se a gente já era cobrado, nós professores, na questão, no quesito de organização do processo de aula, organização dos conteúdos, estabelecer objetivos, né? A gente, se antes nós já éramos cobrados por isso, agora nós somos ainda mais. E tá aí a grande sobrecarga que a gente tem vivido hoje. Que é a minha aula, que eu me preparava, eu pegava meu livro, estava tudo aqui fresquinho na cabeça, e eu corria para a sala, e lá eu startava, e lá eu me comunicava com os alunos. Eu tenho que fazer isso previamente, então eu tenho que deixar material para o aluno 8 dias antes, se as minhas aulas só acontecem uma vez por semana, né? Digo lá, se suas aulas acontecem todos os dias, né? Se você tem aula de segunda a sexta, com aquela mesma turma, então você tem material segunda, terça, quarta, quinta, sexta para postar. Então, isso é muito complicado. Alguém está perguntando, a metodologia ativa está relacionada ao ensino híbrido? Está relacionada ao ensino híbrido por quê? Porque o ensino híbrido é quando a gente pega a ferramenta de ensino e agrega a ela outras tantas ferramentas possíveis para promover esse ensino. Então, está intrinsecamente, vamos dizer assim, elencadas, arraigadas uma à outra. Dá para dizer que eu tenho método ativo e eu não uso híbrido? Não dá. Certo? Não dá para dizer assim, minha sala de aula é ativa, né? Eu uso metodologia ativa. Você faz o que? Eu boto um cartaz no chão e todo mundo escreve lá o que achou da aula. Tá, isso é pesquisa de opinião, mas isso não é metodologia ativa. Metodologia ativa é quando dentro do processo de ensino o aluno participa. É quando eu pergunto para eles, vocês sabem o que é uma árvore? Vou usar um exemplo bem simplista. E aí alguém diz, professora, eu sei, é um pé de jaca. E aí alguém diz, e a jaca dá o quê? E alguém fala lá, dá fruta. E aí todo mundo começa a participar e a construir o conhecimento sobre a árvore, a ponto de que lá na frente a gente já sabe que a árvore tem um processo de plantação da semente, crescimento, desenvolvimento, podagem de folhas, produz frutos. E aí a gente conseguiu construir o conhecimento de forma coletiva. Claro que isso não é casual. Tá? Então, a gente não pode pensar que metodologia ativa acontece de forma casual. Isso tudo é muito ordenado e organizado e tem uns passos a ser seguidos. Então, por isso que é importante a gente ter um treinamento prévio para aplicar metodologia ativa. E não a gente só aplicar, tipo assim, eu quero aplicar só sala de aula invertida. Que a gente, Paula, você vai me pausando se eu estiver falando rápido. E aí a gente quer aplicar só sala de aula invertida. Não dá para fazer só uma coisa. Porque se você tem 5 aulas por semana e em todas as 5 você faz somente sala de aula invertida, vai chegar um momento que o aluno vai dizer assim, poxa, minha professora não dá aula. Minha professora não dá aula. Ela fica só mandando tarefas para fazer em casa. Então, isso é muito comum a gente ver, principalmente no ensino médio. No ensino infantil, na educação infantil, tá tudo tranquilo, né? As crianças, naturalmente, elas são interativas. Mas no ensino médio, com os alunos maiores, a gente vai perceber isso. Se você disser para eles assim, olha, leiam esse livro e na próxima semana tragam um resumo, e você dizer assim, a gente vai discutir sobre esse resumo, o aluno já vai dizer, eu estudei sozinho, eu fiz tudo sozinho, e o professor nem participou de nada nesse processo. Então, esses cuidados a gente vai precisar ter. Por isso que aplicar a metodologia ativa é um processo organizacional, certo? É um processo que vai relacionar ensino híbrido, né? Vai relacionar trilhas de aprendizagem, precisa ser cíclico, não dá para toda aula eu estar fazendo a mesma coisa, eu preciso fazer esse círculo de métodos educacionais de aula. E isso eu preciso fazer também de forma democrática, porque às vezes você usou um método, mas assim nem todo mundo participou. Então você precisa observar onde foi que aquele método precisou de um ajuste. O que está nos livros, muitas vezes, é uma exemplificação, vamos dizer, é uma indicação. Mas quando você vai aplicar para a sua sala de aula, para o seu aluno do campo, né, para o seu aluno, vamos dizer, alguém está perguntando aqui, nas ciências integrais, né, para os seus alunos, dependendo da disciplina, do que você está
abordando, você vai precisar fazer ajustes. Não tem uma fórmula, né, um molde que a gente encaixe e que tudo dê certo dentro desse molde. Então, por isso que a gente vai acabar clamando aquilo que a gente clama desde sempre enquanto educador. A gente precisa de um processo de formação continuada. Sempre, sempre, sempre. Para poder a gente se encaixar dentro desse universo, né, de tecnologias, desse universo de um ensino cada vez mais otimizado. E aí sim, quando eu sou capaz de gerir um processo de um método ativo dentro de sala de aula, aí eu começo a acrescentar tecnologias educacionais. E aí é um outro sentido, uma outra vertente. Porque tecnologia não é só o digital, certo? Tecnologia é interatividade, tecnologia é tudo que evolui num processo educacional no decorrer do tempo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o quadro branco é uma tecnologia educacional? É. Antes nós tínhamos o quadro negro e agora nós evoluímos para o quadro branco. Então, ele é uma tecnologia educacional. Mas e se a gente pudesse utilizar o quadro digital? Que é uma lousa que a gente conecta ao computador, a gente escreve nessa lousa e os alunos recebem na tela do seu computador, no seu celular, aquela escrita à mão ou o desenho que a gente fez, principalmente os professores de ciências naturais, os professores de geografia, né, que gostam muito de desenhar, os professores de matemática. Então, isso é um recurso adicional que a gente vai estar utilizando e que ele já é um recurso, vamos dizer assim, mais avançado do que o quadro branco, mais avançado do que o próprio projetor. Então, esses sim são tecnologias educacionais, certo? E aí eu fiz um apanhado para a gente defender as duas linhas de tecnologias, metodologias ativas, né? Lembrar que metodologias ativas é interatividade entre aluno e professor no processo de construção do ensino-aprendizagem. Então, o aluno também ele é ser ensinante. Não dá para fazer metodologia ativa sem ensino híbrido. A gente precisa fazer esse ciclo de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem rodar. Tecnologia educacional é tudo que a gente pode utilizar como ferramenta de adição do processo do ensino. Então, aí eu citei os exemplos, computador, projetor, né, quadro digital, outras ferramentas. E aí tem também ainda as ferramentas digitais que a gente pode utilizar hoje, né? Alguém falou sobre o Meet, o Classroom. Vamos pensar também no Colab, as ferramentas pagas, no Zoom, no Teamlike. Então, outras ferramentas que a gente pode utilizar. Agora, o próprio WhatsApp, né? A gente consegue também caracterizar o WhatsApp como uma ferramenta. Dá para dividir grupos, fazer discussão, fechar para as pessoas não falarem, você só falar. Então, esses recursos, eles não foram construídos especificamente para a educação, mas eles podem se aplicar à educação quando necessários. Vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas ao longo do dia. Eu vou só virar aqui porque eu tenho outro computador aqui me auxiliando para poder responder as perguntas de vocês. Mas vocês também podem fazer perguntas aqui, não tem problema. A primeira pergunta que nós temos recebido é qual a melhor metodologia para se aplicar no ensino remoto? Qual a melhor metodologia para o ensino remoto? É ativa, né? A gente está aqui defendendo as metodologias ativas. Né? Não é uma defesa à toa, mas é porque é um processo de desenvolvimento e de crescimento. Então, a melhor metodologia para ser utilizada no ensino remoto é a ativa. Lembrando que a metodologia ativa ela é híbrida, ela pode se caracterizar na sala de aula invertida, na trilha de aprendizagem. Gente, trilha de aprendizagem a gente pode fazer na sala de aula presencial e podemos fazer também na sala de aula remota. Então, depende da ferramenta digital que você tem. Trilha de aprendizagem é quando você divide a sala em grupos e cada grupo fica responsável por uma área de pesquisa daquele conteúdo que você está fazendo. Então, vamos voltar à história da árvore que eu falei para vocês. Tem lá a árvore, um grupo de alunos vai estudar sobre o solo, outro grupo de alunos vai estudar sobre os frutos, o outro grupo de alunos vai estudar sobre as folhas, o processo de fotossíntese, e o outro grupo de alunos vai estudar sobre a madeira. Você dividiu a turma em 4 grupos ali, com objetivos diferentes de aprendizagem, e aí você começou a dizer assim, olha, vocês vão usar esse recurso aqui como pesquisa, né? Vamos dizer que seja, sei lá, a internet. Outro grupo vai usar o livro, outro grupo vai usar recortes ou informações de jornal ou um artigo. E aí, quando você consegue fazer toda a turma rodar dentro desses ciclos, você tem uma trilha de aprendizagem. Tá aqui repetida a pergunta, qual a melhor metodologia para o ensino remoto? A ativa, isso mesmo. É a avaliação do desenvolvimento
aluno fica prejudicada com as aulas remotas, eu tinha prometido para a Paula que a gente só ia falar sobre avaliação de aprendizagem depois, num outro momento. Deixa eu explicar para vocês por quê. Fica prejudicada? Fica no sentido de que nós não temos ainda as melhores ferramentas para avaliação, certo? Porque nós vamos truncar no quesito mais importante do processo avaliativo à distância, que é o acesso à internet de forma síncrona, que é geral para todo mundo. Lembrar que a nossa dificuldade enquanto educador no processo de ensino remoto é porque não confundam jamais ensino remoto com a educação à distância, né? Porque Sim. O que a gente tem de educação à distância é uma educação consolidada, né, baseada num conjunto de ferramentas já desenvolvidas especificamente para o ensino à distância. Enquanto o que a gente está vivendo hoje é a adaptação do professor, por isso essa pungência e esse sofrimento que nós estamos vivenciando, porque é a adaptação do professor de sala de aula física para um espaço virtual. E aí é tanto que eu vi uma live do presidente do Conselho Nacional da Educação, e ele falando, não, porque o EAD, a nova alternativa é o EAD. A alternativa não é o EAD, a alternativa é o ensino remoto, porque o EAD a gente teria que ter, lembra? Quem já deu aula no EAD sabe como funciona. A gente teria que ter um professor conteudista, um professor tutor e uma plataforma maravilhosa que faz milagres por a gente, né? Então a gente não tem nenhuma coisa, a gente só tem o professor generalista, né? E aí, assim, você estava falando assim, a gente foi substituindo várias ferramentas para melhoria do trabalho do professor. Antes a gente usava o GIS, isso deu... minha mãe mesmo, professora a vida inteira lá no GIS, no apagador, e o que acarretou para a saúde dela também. Então aí a gente passou para aquele outro agora que é de pincel, você apaga, enfim, tem várias cores também. Tem o data show, você saiu da transparência. Enfim, a gente foi evoluindo, mas a tecnologia que acompanhou toda essa evolução foi o professor. Ele esteve sempre lá, né, participando de tudo isso e modificando as formas dele de dar aula, como está sendo feito agora. Né? Enfim, a gente está tentando se modificar aqui na frente da tela do computador, até mesmo esse formato do Instagram, que as redes sociais possibilitaram, né, da gente ter conversas. Você pode assistir professores que dificilmente a gente conseguiria, né, assistir ao vivo, enfim, tendo esse debate, essa proximidade, e as pessoas, inclusive, abrindo o espaço da casa delas para receber, como a gente está fazendo o tempo inteiro. Isso, agora. Cria um cenáriozinho mais ou menos organizado ali para poder receber as pessoas, porque está tudo acontecendo no mesmo ambiente, e para algumas pessoas está sendo muito difícil esse momento, a gente entende perfeitamente. Mas a ideia nossa aqui hoje é conversar um pouco e deixar um gostinho de quero mais para o pessoal acompanhar a gente lá no Conedu, acompanhar também a pós-graduação que está sendo ofertada lá pelo pessoal da faculdade. Tá bom, já me viram lá, agora é que eu acho que o telefone está aquecendo muito. Pronto. Ainda bem que Renata já me viu já no modo presencial. Meu Deus do céu! Eu não posso nem falar que o dia hoje foi tão corrido que eu tô aqui meio descabelada, mas tudo bem. Que a gente que é educador já tá vivendo isso esses últimos dias mesmo. Eu tava até brincando assim que eu fico vendo as coisas no Facebook de alguns ex-alunos meus, aí a professora Valda tá sempre arrumada para as aulas online, não sei o que. Os batons aqui em casa estão até ficando velhos já, que não uso mais. Tá. Difícil conseguir. E tem mais uma coisa interessante, né? A maioria uma boa parte dos educadores, principalmente da educação básica, são mulheres. E aí tem que dar conta da casa, dar conta dos filhos, né? Dar conta do processo de ensinar. E às vezes, gente, eu não sei se por aí inventaram isso, mas tem aquele dia na escola que o professor vai para lá distribuir material para o aluno levar para casa. Então, o professor tem que sair de casa, tem que ir para a escola. É uma série de tarefas para o professor que só aumentou. Então, nós tem que fazer uma hashtag, né? Sobrevivemos a 2020. Pois é. Mas vamos lá que o pessoal quer saber. O pessoal está voltando aqui, entrando de novo. Isso, tá todo mundo voltando. Acompanhar. Acho que a gente ia voltar para as perguntas, não era, Paula? Deixa eu só...
A gente já falou da sala de aula invertida, aí tem uma outra pergunta que eu achei bem bacana, que foi mandada pela Danusa. Como desenvolver metodologias ativas no ensino remoto, mas eu acho que você já falou assim que são várias metodologias, né? Aquela que tem... São várias, e isso vai depender, assim, respondendo a Danusa, principalmente da tecnologia que você está utilizando. Então, eu acho que a maioria dos professores estão utilizando agora o Google Classroom. Eu não sei se o estado da Paraíba, que é onde a gente está, adquiriu uma ferramenta diferente, mas, por exemplo, o Classroom, ele foi criado inicialmente não para ser uma sala de aula educacional, vamos dizer assim, para o espaço escolar. Ele foi criado para ser uma sala de reuniões. E aí, né, o Google readaptou todo o Classroom para transformar ele numa sala de aula e dispensou gratuitamente, né, na verdade, dispensou o pagamento, né, durante esse ano, enquanto durar a pandemia. Então, mas aí o que acontece? Isso não tem todas as ferramentas, né? Os Plus só na versão paga. Então, quem não está usando, ou o professor que está lá no campo, que está um pouquinho sem conseguir ter uma ferramenta, uma boa é o Google Classroom, que a gente consegue, que é uma ferramenta mais leve, no caso, para utilizar, principalmente para quem não tem uma internet de qualidade, e também é de fácil acesso, muito fácil. A gente já teve uma live, acho que com o professor Enio, ensinando como desenvolver, não foi isso, Paula? Como utilizar o Classroom. Então, professora, metodologia ativa no ensino remoto vai depender do que você está propondo, né? Então, assim, vai gastar um tempo também, como eu estou dizendo para vocês. Não fiquem só pensando em sala de aula invertida, mas pensem em trilhas de aprendizagem, é muito bom. Dá para você dividir por grupos, pensem também em atividades baseadas em projetos. Você dá um projeto para o aluno ou para um grupo de alunos e eles vão desenvolvendo. E você tem que dizer que na fase 1 do projeto eles têm que alcançar tal objetivo, na fase 2, na fase 3, na fase 4. E aí você elenca quantas fases você acha que é interessante para esse projeto. Então, aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL, que é a sigla para Problem Learning. Do mesmo jeito, né? Dá um problema para o aluno e deixa eles pensarem qual é a solução. Claro que você tem que dar o caminho. Não dá para soltar lá e querer que o aluno adivinhe. Você tem que dar os instrumentos. Então, você vai dizer, olha, vocês vão ler da página X à página Y do livro de vocês, vocês vão encontrar a solução para esse problema aqui. E aí, deixa o aluno também correr com isso. Então, tem várias. Mas o ideal é a gente tentar se organizar. A Maria da Glória até colocou aqui que na escola dela estão usando apenas o WhatsApp. Porque o WhatsApp ainda está com aquela ferramenta de você conseguir abrir uma sala? Sim, Paula, tá sim. Só que aí tem uma questão do WhatsApp que a gente vai precisar só ter cuidado. Eu acho que só cabem 50 pessoas na sala. Tomara que não tenha mais de 50 alunos na sala da Maria. Tomara, né? A gente tá assim, pedindo que o MEC um dia estabeleça, né, rigorosamente esse quantitativo de sala de aula para a gente não sofrer com tanto aluno em sala de aula. Sim, pelo WhatsApp é legal, só que o WhatsApp está muito limitado, gente. O WhatsApp é a ferramenta que, na verdade, o Facebook comprou o WhatsApp e comprou, né, o Instagram, e a gente começou a brincar, a dizer que o Facebook comprou tudo. Então, o Facebook, para não ficar de fora dessa corrida com o Google, foi e estabeleceu também esse Meet, né, na verdade, essa comunicação virtual com o Zap. Mas eu ainda acho, Maria, a melhor ferramenta, e aí eu não estou fazendo defesa não, porque eu acho que não tem nenhum representante do Google aqui, o Google. Ele é mais experiente, né? O Google é mais experiente com o espaço de sala de aula, com as estratégias, e fora que você tem uma ferramenta maravilhosa do Google, que é o Classroom. É muito simples de usar. E aí, para o Classroom, dá para a gente fazer a sala de aula invertida, que é você depositar lá material, vídeo, link, exercício, inclusive fazer exercício durante a aula. E na própria aula, o aluno vai marcando lá as respostas e ele já vê se ele acertou ou não. Então, isso é uma ferramenta de interatividade. Se você não estiver usando isso, você pode utilizar também o Kahoot. Só que o Kahoot, dentro do WhatsApp, ele não vai funcionar bem, porque você vai ter que deslogar e logar o Kahoot. Então, é um pouquinho diferente. Então, aí não fica tão bom. Mas tenta depois fazer pelo Meet. E a Faculdade de Rebouças também está com uma parceria com as prefeituras.
eu tô sendo exclusivista agora, viu, Paula? Do estado da Paraíba. Não sei, o pessoal que estiver de fora me perdoem. Né? E aí a gente está oferecendo esses cursos gratuitos para as prefeituras. Basta que os secretários de educação, né, entrem em contato conosco, agendem que a gente está fazendo essa oferta gratuitamente para os professores. É uma forma da gente auxiliar os professores nesse retorno, né, a esse momento pandêmico que a gente está vivenciando e ao ensino remoto. Então, né, não vamos chamar nunca mais o que a gente está vivendo de ensino EAD, porque não é. Né? Mesmo que o presidente lá do Conselho Nacional de Educação acho que é, mas não é não. E aí a gente saber que o ensino remoto, ele tem um prazo para acabar, né? Ele vai acabar porque ele não tem condições de ter tudo que o EAD tem. Então é esse se vira nos 30 que a gente está vivenciando mesmo, tá? Então se vocês precisarem, é só dar uma passadinha lá que a gente auxilia vocês. Tem uma aqui que foi mandado pela Jamile. Como despertar o interesse dos alunos pela aula através do ensino remoto? Como despertar o interesse? Acho que foi Jamile, é isso? Jamile. Jamile, eu gosto de um texto de Alicia Fernandes. Eu não sei se é... Eu tenho certeza que não é contemporânea de vocês, porque é da minha época ainda de graduação, essa altura. Acho que ela é portuguesa. E ela dizia que é preciso que, do mesmo jeito que há o engajamento do professor no processo de ensino, deve haver o desejo aprendente do aluno. O aluno deve estar, né, incendiado, vamos dizer, ou inflamado por esse desejo aprendente. Uma forma de a gente fazer com esse desejo seja despertado é fazer com que o aluno trabalhe com a metodologia ativa, que seria o quê? Nós darmos para o aluno tarefas, e tarefas prévias ao espaço de sala de aula, para que o aluno se sinta participante e efetivo da sala de aula. Aí tem um outro detalhe que a gente precisa contar, que é o fato do aluno não abrir muitas vezes a câmera. Eu não sei se isso acontece com vocês. Né? Nós estamos com a campanha, que é uma campanha de empatia na faculdade Rebouças, para justamente fazer com que esse aluno consiga se despertar para a abertura da câmera, para a participação com o professor. Mas se os seus alunos da educação, do ensino básico, né, eles não conseguem ainda abrir a câmera, às vezes é porque o espaço residencial deles deixa eles constrangidos, porque a gente também precisa contar com isso. Por exemplo, eu e a Paula tá aí com o guarda-roupa de fundo do espaço que ela tá. Né? Eu posicionei a câmera bem direitinho para não aparecer a baguncinha ali. Pois é, tá tudo certo. Paula, as portas estão fechadas, então tá tudo certo. Só não abre a porta, né? Não abre as portas de guarda-roupa. Eu tô aqui no meu espaço, porque eu já tenho um escritório aqui na minha casa que eu divido com meu esposo. E aí, assim, um espaço que eu já uso para esses momentos. Então, mas às vezes o nosso aluno não tem. Ele está estudando na mesa da cozinha, ou ele está no sofá da sala, ou ele está deitado na cama. Então, ele não tem uma cadeira adequada, ele não tem um birô, ele não tem uma boa iluminação, ou ele passou o dia cuidando de menino, fazendo almoço, fazendo janta, um monte de coisa, ele está descabelado, em situações que a gente tem do aluno. E isso, é claro, a gente precisa contar com isso como sendo prejudiciais ao processo de interatividade desse aluno. Então, por isso que é importante aplicar a metodologia ativa. Dar tarefas para que esse aluno envie para você, né, pelas ferramentas do Classroom, pelo e-mail, para que você tenha uma interatividade desse aluno prévia. E aí, dentro de sala de aula, ele precisa abrir muitas vezes a câmera o mínimo possível. Quem se sente angustiado com esse momento de fechamento da câmera somos nós, professores. Porque a gente se sente sozinho, abandonado. Né? A verdade é essa. Esses dias a gente estava levantando, Paulo, uma pesquisa, não sei se vai dar tempo de mandar para o Conedu, sobre o sentimento dos professores neste momento de isolamento social, né? Em que eles precisam dar aula e tem câmeras fechadas. Então, é o sentimento de rejeição, de medo, de frustração. Então, são vários que a gente tem percebido. Mas é tentar fazer isso, fazer com que o aluno participe da aula e não fazer esse conclame somente no dia da aula, mas fazer isso previamente. É deixar se você usa o WhatsApp, deixa lá um textinho de gente, destaquem desse texto os pontos principais, vocês vão ter 1 minuto de fala durante a aula, e aí você dá tarefas para que esses alunos possam participar. Tem um pessoal perguntando aqui da questão da gamificação. Não sei se você já comentou sobre isso, da estratégia de gamificação nas metodologias ativas. Paula, gamificação é algo extraordinário. Assim, eu mesmo sou apaixonada por gamificação. E de game, a gente vai ter o Kahoot e tem outras tantas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Eu acho que depois eu posso até deixar lá no site da faculdade um link só para vocês acessarem
essas ferramentas de gamificação, que eu acho que é bem legal, que é muito mais a área do professor Enio do que a minha nesse sentido. Mas o que é que acontece na gamificação? Você precisa de internet. Você precisa de internet. E às vezes, como você tem que baixar o aplicativo ou apresentar o link de uma boa banda de internet. Então, gamificação, ela flui muito bem no processo de aula controlado, em que você, às vezes, está dentro de uma sala de aula, você tem ali um roteador que roteia internet, né, sétimo céu, que eu digo assim, internet sétimo céu, para todo mundo que está ali. Isso é maravilhoso. Mas quando você está nesse momento que a gente está agora do ensino remoto, eu acho que o máximo que a gente vai conseguir utilizar, porque usa uma banda pequenininha, é o Kahoot. O Forms também tem a ferramenta lá de jogos de perguntas e respostas, inclusive que vai alterando a ordem das perguntas. Então, cada vez que o aluno clica, que ele abre novamente, mudou ali a ordem das respostas e das perguntas também. Então, é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar. Mas eu me comprometo a deixar para vocês um link lá no site da Faculdade de Rebouças para vocês terem exemplos mesmo específicos de gamificação. Mas quem tiver condições de utilizar, é uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, você pode usar no processo de avaliação, que isso é muito bom. Que tem... Isso. Deixa eu ver aqui. A gente tem a pergunta da Marcília Fagundes. Essas metodologias contemplam todas as idades? Boa pergunta. E aí, como pedagoga, agora sim, como boa pedagoga, eu preciso dizer, elas contemplam, mas a gente vai pensar que em níveis diferentes. Vamos dizer assim, não dá para usar o Classroom para os alunos de educação infantil, vamos dizer, os alunos os alunos de alfabetização, especificamente. Eles vão precisar de auxílio. E uma coisa que eu acho muito legal, claro, eu tenho criança também em casa, meu filho já tem 9 anos. Os pais, e ter esse momento de orientação para os pais, de os pais serem capazes de orientar o aluno para ele ser autônomo nesse processo de comunicação com o professor, para que justamente evite aquela cena que a gente viu nos primeiros momentos do ensino remoto, que é os pais colados do lado dos meninos, né? Às vezes ali, com a chinela na mão, dizendo, menino, assiste a aula, né? O professor N não estava podendo assistir a live não, que ele foi para um jantar, mas eu ri com ele porque ele falou para mim assim, eu vou citar porque ele é muito meu amigo, ele não vai me condenar. Na minha casa... Eu tô assim com a Sofia, com a psicopeia, né? Ó, Paula, tua área, psicopeia. Ou faz, ou aplica o P nela. E aí eu brincando com eles. E as crianças também estão frustradas, porque elas são extremamente interativas. E aí, dá para aplicar para todo mundo? Dá para aplicar. Mas lembrando que, por exemplo, o WhatsApp é maravilhoso, mas dá para aplicar para a educação infantil? Não dá, porque você não tem quase recurso que você possa utilizar nessas videoaulas do WhatsApp. Aí eu vou voltar de novo para a história do Google. Estou fazendo propaganda gratuita, eu vou já pedir meus créditos no Google. Eu tô vendo isso. Olha lá, a outra ela já tá rindo ali, Valbênia, porque eu sei que ela gostou da ideia. É isso. O Marcos colocou assim, é tipo Moodle. Isso mesmo, Marcos. O Google ofereceu uma ferramenta tipo Moodle, leve, e aí leve realmente no carregamento de informações, leve na transmissão, leve na comunicação, leve no processo de aprendizagem. Então, gratuito, gente. Até que, enfim, assim, a gente tá vendo as empresas privadas se moverem para promover aquilo que a gente tanto desejou anos e anos. Eu lembro de congressos em congressos, a gente brigando pela iniciativa público-privada. E isso no meio dessa pandemia, a gente passou séculos aí brigando por isso, e agora está acontecendo. Então, coisa que a gente só via na Europa, né, iniciativa público-privada, a gente está vendo chegar no Brasil, né? É uma Google da vida abrindo mão por partes, né, que tudo não é 100%, que o capitalismo não permite, né? Ali de ter, né, de apresentar uma ferramenta com o máximo de interatividade, com gratuidade para todos os professores. Então, isso também a gente tem que fazer. E acaba que a Paula tem um livro. Paula, eu separei até um livro aqui, ó. Você me permita. Que aí eu vou usar de exemplo. Você está para ver essa capinha linda aqui desse livro, olha. Sim. Esse livro é Atualizações na Profissionalização Docente. Esse livro da Paula fala sobre essa importância de agora, nesse momento, ainda que corrido, né? Claro, o livro não é desse momento, o livro é de um outro momento, mas ele traz essa nuance para a gente também buscar uma atualização. Então, tem muito curso gratuito aí rolando, né? Tem curso pago também. A gente está aqui oferecendo essa pós-graduação de metodologias ativas e tecnologias educacionais.
pela Faculdade Rebouças também para vocês. Então, a gente precisa correr, porque isso também vai nos promover. Quando você domina o espaço sala de aula e você percebe que seus alunos aprenderam, você se sente mais tranquilo. Você tira aquele fardo de responsabilidade frustrada, né? Porque a gente tem muita responsabilidade, mas às vezes ela não é promovida, ela se frustra. E aí por isso que é importante a gente buscar esses espaços de conhecimento. Eu vi que o pessoal está mandando um monte de pergunta aqui. Assim, por exemplo, essa da Ancorp, né? Como garantir os direitos de aprendizagem das crianças em tempos de pandemia e ensino remoto? Olha, eu acho que a gente nunca conseguiu garantir, na verdade, a aprendizagem de ninguém. É uma garantia que a gente não consegue ter, porque cada aluno, o que a gente faz, e aí eu acho que Jussara Hoffmann fala muito bem sobre isso, é estabelecer um processo de avaliação que quantifique o que o aluno, né, aprendeu naquele curto espaço de tempo. Mas garantia, de fato, a gente não tem. Só quem tem essa garantia é o próprio docente, é o próprio discente, é o próprio aluno, dentro do seu processo de construção e de validação da aprendizagem. Quando é que ele valida a aprendizagem? Por isso a importância da metodologia ativa. Quando ele é capaz de pegar aquela informação que ele aprendeu em sala de aula e pôs em prática. Então, quando é que estudar matemática faz sentido? Quando eu vou para a feira. E aí eu sou capaz de contar e dar o troco, e receber, e fazer compras e gerenciar meu orçamento de forma organizada e estruturada. Então, mas aí existem princípios, claro, eu sei que a BNCC está aí gritando para a gente, existem princípios mínimos que a gente precisa garantir. E esses princípios mínimos, eles vão estar relacionados na nossa organização didático-pedagógica. Então, eu como professor, ainda mais cobrado do que antes, né? Eu sei que é uma cobrança sem fim para a gente, né, enquanto educador, mas organizar os objetivos de aprendizagem. Eu preciso organizar. E aí, a Paula vai lembrar, né? A minha dissertação do mestrado era justamente sobre isso. Como é que eu avalio se o meu aluno aprendeu? E aí o processo é de avaliação, é sendo contínuo, é aplicando conteúdo e fazendo validação, né? Eu aplico o conteúdo e faço relação ativa com o aluno, aplico metodologia ativa, porque aí eu vou vendo se o aluno de fato me trouxe a resposta que eu procurava. Se eu terminei, voltando para a historinha da árvore, se eu terminei a aula e o aluno sabe de onde veio a terra, que nutriu a árvore, que cresceu, que deu frutos, que os frutos vão dar sementes, que vão gerar novas árvores, então eu cumpri minha missão. E aí o aluno levou aquilo, e aí noutra aula eu vou falar sobre a árvore que pegou fogo, e aí o aluno vai lembrar, eita, isso pegou fogo, professora. Pegou fogo na semente, e agora como é que vai ter a árvore daquela qualidade? E a gente vai conseguir ir, vamos dizendo assim, construindo ou fortalecendo as sinapses de conhecimento desses alunos. Então isso é importante. Em linhas gerais, assim, ainda que muitas pessoas perguntem sobre qual o melhor dispositivo, qual a melhor forma, eu acho que a melhor forma é o seu aluno que vai dizer para você, né? Porque a gente pode aprender, e hoje mesmo eu estava falando disso, mas num outro contexto, né? De como as pessoas perguntam assim, qual é a sua linha de trabalho, quais são as metodologias que você utiliza. Então, assim, eu acho que o princípio mesmo é você usar a metodologia do seu aluno, porque assim, quando eu comecei, agora nesse processo de dar aula, a gente tinha milhares de coisas disponíveis, tem coisas muito legais também que a gente quer logo aprender para fazer, não sei o quê, mas e meu aluno? Ele tem um dispositivo que dá conta desses milhares de coisas que eu quero usar, a internet dele dá certo, né? Então, assim, tudo isso eu fui conversando com eles antes de começar as aulas, né? Que aí a gente usou, que a gente tinha um grupo, né? E ia conversando, para aí a gente tentar adaptar a metodologia que caiba também nas circunstâncias que a gente está vivendo agora, né? Tudo bem, eu também tenho internet na minha casa, mas hoje deu aqui, desde ontem, que já não está muito legal. E assim, todo mundo está usando agora ao mesmo tempo. E o que eu vou fazer com isso? E aí eu tenho um aluno, um orientando, outro dia eu falei assim, Sérgio, vai lá dar um curso para os meus alunos sobre as ferramentas, né? Para eles, eu tive o curso, aí coloquei eles lá na sala de aula e... Aí eu achei engraçado que ele perguntou assim, tá tudo ok? Alguém tem alguma pergunta? Aí ficou aquele silêncio sepulcral. Aí ele falou assim, pode responder no chat. Aí daqui a pouco o chat, um monte de resposta o tempo todo assim... Aí eu falei, adorei isso, uma coisa que eu não tinha pensado. Então a gente fica lá assim, parado, assim, só fica a letra, né, da pessoa, uma foto, um monte de letra na sua cara.
E aí eles respondem no chat. Aí agora a gente conversou da hora. E tem hora que eu falo, gente, peraí, no chat, vocês estão falando um negócio que eu queria saber o que que era, mas eu tenho que dar aula, porque estavam contando uma fofoca. E aí eu não posso ficar vendo tudo o tempo inteiro. Mas a gente tá, né? E assim, eram alunos que inclusive tem alunos que nem me viram, nem me conheciam, não tiveram condições de me ver, porque logo começou o semestre, já começou a suspensão das atividades, né? E aí a gente vai modulando aquilo que é possível. Então, assim, ainda que exista milhares, a gente pode ter uma desenvoltura ótima e usar, mas vai ter um momento que você vai parar e aí esse aluno vai demandar de você. Também eu tô falando essa coisaiada toda, porque tem o Écio Henrique, ele perguntou assim, como gerir uma sala tutorial de PBL? Então, como é que a gente iria fazer isso, assim, é a mesma coisa. A gente tem vários tutoriais sobre um monte de coisa, né? Tem. Isso vai servir? Essa coisa, isso do PBL, que eu trabalho com o PBL já faz um tempo, acho que a faculdade, claro que a gente eu trabalho com ensino superior, gente, mas aí eu tenho as vivências do ensino básico por causa das prefeituras que a gente dá treinamento aqui na Paraíba. Mas o que acontece? No PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, né, que é a sigla para Problem Learning, o que é que a gente vai ter? A gente vai perceber que quanto mais o aluno participa, né, desse espaço, e aí, como é que eu vou fazer isso? De forma estruturada, organizada. Eu já repeti isso outras vezes, mas isso é porque é a chave. O PBL só funciona quando eu estabeleço as ferramentas, quando eu digo quais são os objetivos, e eu gosto, assim, eu tenho um modelinho PBL meu, que foi de um treinamento que eu fiz há um tempo atrás, com um professor maravilhoso, inclusive um professor da Universidade Federal daqui, da Paraíba. E aí ele deixou um passo a passo lá, de pelo menos 8 perguntas que o aluno no desenvolvimento desse PBL ele tem que responder. Então o aluno tem que fazer um apanhado histórico, o aluno tem que trazer quais são os objetivos, o aluno tem que se comunicar na apresentação do PBL em sala de aula, tem que se dividir em grupo, tem que estabelecer um gestor para o grupo. Então tem várias orientações que a gente pode fazer. O que vai mudar de professor para professor é como são os teus alunos, né, a idade deles, qual é o nível de conhecimento deles, eles têm condições de ter acesso a um artigo científico, eles vão usar referências de blogs, de sites, ou notícias televisivas. Então, essa construção que vai fazer a diferença. Não tem um modelo pronto. A gente tem que só lembrar que PBL é aprendizagem baseada em problemas. Então, qual é o problema que você está levantando e qual o arcabouço que você está dando para o aluno resolver o problema. Porque se você dizer assim, gente, resolvam o problema da conexão da internet. Aí o aluno vai dizer, professor, tem que pagar R$ 150 e contratar uma internet de qualidade. Tá, mas vamos lá. Quais são os tipos de internet vigentes? Aí a gente vai lá, elencar, né? E como é que o aluno tem acesso a essa informação? Se eu disser para ele que tem 2 tipos de internet, uma que é a fibra ótica e uma que é no cabo. A fibra ótica, né, me assegura uma qualidade melhor. Então, essas informações sobre o problema tem que estar disponível para o aluno. Não pode ser uma coisa solta, tá? Então, por isso que nesse processo didático-pedagógico, a organização é tudo. Agora eu vi. Não, tá ali. Eu já olhei assim para ela, assim, fez o dedinho aqui. Tem umas outras... Quais plataformas uma melhor interação e debate? Os alunos a gente já viu aqui, né? Que é o Google Classroom e o Meet. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Do pessoal mandou um monte de perguntas, assim. Deixa eu ver... Tem uma aqui... A Silvia colocou assim, PBL, aprendizagem baseada em problemas. Silvia, é porque no Brasil a gente está usando a sigla como se ela fosse em inglês mesmo. Uhum. Mas o P e o B é junto, que é de problem, e o L é separado. Problem learning, aprendizagem baseada em problemas. Ou aprendizagem de problemas. Aqui, ó, problem-based learning. Muito bem. O Adilson colocou aqui pra gente. Aí, a Danizinha colocou aqui, como o professor de educação física pode utilizar metodologias para o movimento do corpo, uma vez que nesse período é grande o sedentarismo, a alimentação e fica só no conceitual? Dani é professora, eu acho que é professora de educação física, não é isso? Como é que... Para fazer essa comunicação com os alunos, eles teriam, assim, o ideal seria usar vídeos e um questionário, que eu acho maravilhoso, porque o questionário interativo no
no Forms, né, que é do Google Forms, ele já gera essas perguntas e respostas para a gente ter mais ou menos um panorama da turma. E aí você pode fazer uma brincadeirinha, porque ele gera uns gráficos de pizza, para você colocar, e você pode até colocar umas respostas lá engraçadas, tipo, eu caminho, sei lá, eu caminho 30 minutos em média por dia, aí eu sou um fera, aí você coloca lá uma carinha, e aí ele tem essa opção de fazer isso, mas utilizar a metodologia ativa para desenvolver atividades físicas, é como eu estou te falando, você tem que ter a participação do aluno. Pede para um aluno seu fazer um polichinelo e ensinar os outros, ou para quem pula corda, ou para quem gira bambolê. E aí, quando o aluno participa, o aluno contar quais são as dificuldades para conseguir conquistar aquela tarefa ou conseguir cumprir aquela atividade. Então, lembrar que aplicar metodologia ativa é buscar a interatividade do aluno no processo de construção do ensino. Teve Vag Ramos, ele já perguntou se algum de nós já usou alguma dessas metodologias, né? E se dá certo. Sim, a gente já usou, né, Renata? A gente até comentou aqui. Mas eu uso o Meet, eu uso o Google Classroom. Eu testei um outro aplicativo de perguntas e um outro que gera uma nuvem de palavras, mas agora eu não lembro o nome, né? Porque eu também tô com essa coisa da memória um pouco coisa. Não, todos que disponíveis, inclusive a gente comentou aqui, eu já usei e funcionam, os alunos interagem e, enfim, tá dando certo, a gente tá dando certo do ponto de vista de executar um cronograma, assim, com relação à qualidade dessa aprendizagem, isso aí a gente marca outra live, né? Que você acha? O Wagner, na verdade, pergunta aqui, porque ele está falando assim, ó, estão utilizando o Jitsi e o Zoom, além do Google Meet. Certo, eu gosto muito do Zoom, só que o Zoom versão gratuita, ele encerra a aula em 40 minutos. Então você tem 40 minutos, acabou a aula, ele desloga todo mundo e você tem que logar todo mundo de novo. E aí a versão paga dele, gente, em média, em dólar, e você vai pagar em média R$ 120, né? Quando você passa lá o cartãozinho para ter acesso à versão paga. A versão paga também é maravilhosa, você grava a aula, você usa recurso, assim, um sonho de consumo. Mas é pago. E aí, sim, não é pago, esse valor não é mensal, esse valor é uma tarifa única até haver a atualização dessa ferramenta novamente. Então, isso é legal também. É 120, vamos dizer, para o resto da vida. Vou até agradecer aqui, o pessoal está interagindo, me ajudando bastante. Vocês deviam ser meus alunos. É Mentimeter, né? Esse mesmo. É esse que eu usei. A gente fez nuvens de palavras. Isso. Para o pessoal. Aí tem a Maria da Glória, colocou aqui o Padlet também. Aprendi esses dias. Tem uma aluna que está fazendo também. Achei bem bacana. Gera um mural, né? Bem legal. Eu usei, criei um para minha turma. Mas é aquela coisa também que a gente conversou aqui. Tem muitos recursos. No começo, eu estava com mais tempo para poder organizar isso. Aí comecei criando muitas coisas. Mas no final, não estou conseguindo gerenciar também muitos aplicativos. Enfim. Mas... E aí o cuidado também para você não desenvolver uma rotina de que todo dia você usa um aplicativo diferente e aí isso te gera tempo, isso te consome. Isso para o aluno é maravilhoso, porque todo dia tem uma novidade, né? Mas aí você pode desenvolver uma rotina, tipo, quarta, quinta e sexta você faz tal coisa, né? Ou dias alternados. Segunda, quarta e sexta você usa tal ferramenta, você usa um Kahoot da vida, ou você usa um Padlet da vida. E aí, sei lá, terça e quinta, você já usa uma roda de conversa com registro através do chat. Então, você vai alternando. O importante é você ter uma agenda, certo? Com os objetivos de aprendizagem. Isso é muito importante, gente. Definir os objetivos de aprendizagem. Porque às vezes a ferramenta é maravilhosa, mas ela não atende os objetivos de aprendizagem. Exatamente. Ou simplesmente os alunos não têm acesso à ferramenta. Aí isso é ruim. Como aplicar tais metodologias quando o público não dispõe de recursos tecnológicos? Então, eu penso que para esse momento do ensino remoto, a gente precisa ter um mínimo de acesso à internet, e isso na faculdade, por exemplo, a faculdade que eu atuo, que é a Faculdade de Rebouças, a gente tem a possibilidade de deixar todo o material gravado
e o aluno baixar esse material a posteriori. Ele não foi capaz de assistir a aula síncrona, porque o que a gente está fazendo hoje, ele exige uma carga de internet maior do que o aluno em um segundo momento, onde não tem tanto fluxo de pessoas na rede, ele conseguir baixar aquele material. Então, a gente tem essas duas modalidades. Nesse momento, é importante a gente pensar nisso. A outra situação que é importante se pensar é em material, que aí é uma lei, gente. Quem for professor vai lembrar disso. Do regime de atendimento especial, é uma lei bem antiga, 1969, né, que é um regime de atendimento especial que fala que o professor faz orientações escrituradas para o aluno, né, faz um programa de aprendizagem para o aluno, e o aluno recebe aquele programa e faz sozinho, e só entra em contato com o professor para tirar as dúvidas. Então, essa é uma outra ferramenta que eu não aconselho, porque isso aqui é o extremo, é quando eu não tenho recurso nenhum digital, quando eu não consigo acessar a internet. Então, isso é muito difícil de ser feito, mas é uma possibilidade. Ainda é uma possibilidade. Aqui a gente está tendo as escolas, eu não sei como está funcionando ao certo, assim, posso estar falando errado, mas imprime material para deixar para os alunos, né? E eles acessam, Isso. vão até a escola para poder... Isso, eles têm um dia certo, pegam aquele material na escola, vão para casa, tentam fazer o material sozinhos. Se eles tiverem dúvida, né, eles entram em contato com o professor. Isso também está gerando uma sobrecarga do professor muito grande, porque o professor passa o dia respondendo no WhatsApp. Aí ele está contratado para dar 40 horas semanais, só que agora, de repente, ele está dando né, 200, 300, o que ele ia fazer no mês. Ele está sobrecarregado. E aí a gente precisa também pensar que a longo prazo, com esse efeito pandêmico, claro, fora a questão do Covid mesmo, da preocupação com o Covid, com o número de mortos, a gente também vai ter um adoecimento profissional, não só dos profissionais de educação, né, mas no geral, porque todo mundo sendo muito cobrado. E aí, nesse sentido, eu acho que as escolas também têm que investir bem, né, em saúde mental. Porque aí, se a gente não conseguir investir em saúde mental para os professores, a gente vai ficar ouvindo aqueles áudios, né? Teve até uma situação aqui também em Campina Grande, né? De uma professora, um profissional da educação que fez um comentário ruim, porque a pessoa estava muito estressada. Então, a gente entender esses limites, né, naturais do ser humano é um momento de empatia. Então, a gente já tem que começar levantando essa bandeira. É um momento de empatia mesmo. Você tocou no outro ponto que é muito importante, porque... essa sobrecarga, como eu estava dizendo assim, tudo acontece no mesmo espaço. Você dá aula, você administra sua vida doméstica e tudo no mesmo lugar, administrando tudo ao mesmo tempo. Isso está gerando não só sobrecarga de trabalho, mas essa sobrecarga emocional. E aí, algumas instituições já estão oferecendo o apoio e suporte psicológico, né? Como a gente tem na UEPB também, para os professores, para os alunos, e tentar minimizar o estresse que aconteceu nesse momento. Você percebe que assim, a gente conversou sobre um monte de assuntos aqui que acaba contemplando a maioria das perguntas que o pessoal mandou. Isso. E também aqui, eu estava acompanhando os comentários aqui, que não dá para ficar voltando assim, de sugestões que as pessoas foram dando aqui, respondendo. Eu acho que é importante criar essa rede de solidariedade também, em que você experimentou algo, você compartilha, e aí os colegas vão tentando verificar se dá certo, né? E aquilo que eu falei, a metodologia é o seu aluno, é você. Então, assim, a gente tem milhares de possibilidades. Aprender é sempre importante, porque abre outros horizontes. Então, a gente não vai fazer perspectivas futurísticas aqui, se a gente vai estar assim, se a gente vai continuar usando isso quando a gente voltar para o presencial, enfim. A gente não sabe ainda. Porque isso também gera uma ansiedade, né? Então, assim, vamos viver agora essa live. Depois passa. Depois a gente vê o resto. Mas eu acho que é importante saber que tem esses espaços que a gente constrói de discussão, de você ter espaço para você falar. O Conedu é esse lugar que a gente está aqui para promover essa interação entre os professores de diferentes realidades, os alunos também, porque a gente aprende nessa interação que a gente promove, né? Então, eu acho assim que validar esses espaços de interação que a gente está tendo. Tem muitos professores que estão contribuindo enormemente para a gente tentar enfrentar esse momento de uma forma menos danosa para a nossa profissão, para a nossa saúde mental também, né? Então, eu acho assim que
essa coisa. Então, assim, agora está muito mais pesado, Uhum. a gente tendo que lançar mão de todo o nosso aparato, enfim. Tem gente, inclusive, hoje tá dando aula, eu tenho que emprestar o celular para o filho, não sei o que, para dar Isso. aula. Então, assim, é muita realidade, e eu acho que está sendo importante também, isso que eu vou falar mais uma vez, você saber que tem pessoas com quem você pode contar para, né, tá indo junto com você, caminhando junto, aí você liga. Então, assim, tem uma professora de vez em quando ela fala assim, Paula, eu vou deixar uma coisinha para você comer hoje, maravilhosa, adoro mocinha. Então, assim, são coisas que são simples, mas que fazem muita diferença. Você sabe que existe um ser humano que lembrou de você, que a gente está lá, tenta se apoiar, fazer o máximo possível, né, para as pessoas não se sentirem absolutamente abandonadas nesse momento. E fiquei, inclusive, ontem, quando eu vi a Renata, eu falei assim, eu não vejo você há tanto tempo, né? Você fica naquela coisa toda assim, né? É tão perto e tão longe, né? Esse momento que a gente está vivendo, assim. Alguém trouxe aqui novamente a questão do EAD e, gente, a gente precisa fazer essa defesa. O professor do ensino remoto que a gente está vivenciando hoje não é o professor do EAD, não é o tutor, nem é o conteudista do EAD. Porque a gente cobraria dos nossos professores uma responsabilidade que eles não conseguem ter para esse momento, que é dar conta de uma plataforma robusta, organizada, né, com toda a orientação ali disponível, com um aluno que faz matrícula no EAD ciente de que vai ter aquele tipo de aula, que é uma aula à distância de fato. Então, o momento que a gente está vivendo hoje não deve ser comparado com a educação à distância. Pode até receber esse título por falta, muitas vezes, de sensibilidade das pessoas em perceberem a distância, né, a dicotomia gigantesca que existe entre um e outro. Mas eu acho que toda aprendizagem durante esse momento é válida e a gente vai conseguir realmente passar por isso, sabendo que mesmo em meio a tanta turbulência, a gente aprendeu, a gente aproveitou bastante, a gente ressignificou crenças, né? Porque a gente dizia que não sabia, que não ia aprender mais, que já estava no final de carreira, que estava só esperando a data para se aposentar. E agora a gente se vê desafiado a fazer tudo, né? De repente, aprender cada vez mais. E a gente está se surpreendendo e surpreendendo todo mundo à nossa volta. Acho que a Isis falou sobre os alunos que ajudam a gente. Gente, eles são maravilhosos, são os nativos digitais, né? Eles já nasceram dentro dessa atmosfera digital. E eles se sentem honrados quando a gente diz assim, gente, não tá dando certo, eu não tô ouvindo vocês. Aí eles vão lá e dizem, não, professora, mas a gente tá te ouvindo, é porque o microfone do pessoal tá fechado. E eles fazem isso, né? Eles fazem a gestão da sala de aula. Acabou que nós temos, em vez de um monitor por sala de aula, a gente tem 30 monitores, né? 50 monitores por sala de aula. Todos os nossos alunos viraram monitores do espaço de sala de aula. E também isso é louvável. Né? A gente agradecer aos alunos essa participação efetiva que eles têm tido conosco. Muito bom. A gente está quase chegando no final, nos 10 minutinhos finais, para a gente fazer uma apanhada. Aí eu vou deixar você fazer um apanhado geral, mas só vou retomar uma questão aqui, que o pessoal mandou várias perguntas, com relação, por exemplo, ao sorteio, que eu acho que eu já falei nas várias vezes que a gente retomou, mas vou falar de novo, que vai acontecer quando a gente encerrar agora a parte 2 da live. Isso. Aí vai ficar gravado lá para quem quiser, mas ainda assim, eu tô vendo o pessoal comentou aqui várias coisas sobre escrever sobre essa experiência desse momento e mandar para o Conedu. Já tô querendo já ver esses trabalhos todos, porque eu acho que vai ser muito bacana esse momento também de compartilhamento no relato de experiência de vocês. Está aberto ainda para enviar trabalho, para inscrições. Verifica lá tudo direitinho. O Conedu, o pessoal da Realize está fazendo um trabalho maravilhoso de organizar tudo para que a gente possa ter o evento esse ano online de uma forma que todo mundo consiga acompanhar aquela programação que a gente fez. A gente inclusive fez uma programação pensando também em você não passar muitas horas na frente do computador, enfim. Tem várias atividades programadas ao longo dos 2 dias que o evento vai acontecer, sem estragar a surpresa do próximo de 2021, quando o evento for acontecer lá em Maceió, tá? Aí, fala aí para o pessoal como é que é a especialização, para quem não for contemplado no sorteio. Inclusive, tem outras possibilidades de parceria da Faculdade Rebus com o Conedu, mas aí, assim, para quem tiver interesse, como eu falei aqui antes, como é 100% online, né, que você falou, Isso.
pessoas do Brasil todo podem se inscrever e participar e serem contempladas com mais uma forma de você pensar a sua formação continuada, enfim, conhecer pessoas do Brasil todo e uma troca de experiência. Não é só fazer um curso de especialização. Acho que é mais pela possibilidade interinstitucional de você conhecer pessoas de outro lado. Tá bom? Tá bom, então, falando sobre a pós-graduação, vai acontecer num período de até 12 meses, né, de até um ano, são as pós agora num regime mais curto, porque a gente também está numa velocidade maior de aprendizagem. E essa pós de metodologias ativas e tecnologias educacionais, ela versa principalmente sobre esses dois hemisférios que eu já comecei a live, né? Quem entrou depois, eu vou fazer só um feedback aqui bem rápido, falando, né, sobre a gente entender que metodologia ativa tem relação direta com a interatividade do aluno, com a participação desse aluno no espaço de sala de aula, e com esse aluno também, né, vamos dizer assim, efetivamente integrado com os processos de conteúdo, né, com o conteúdo que está sendo despertado e tudo mais. E a parte de tecnologias educacionais, a gente traz uma série de ferramentas tecnológicas que você vai poder colocar em prática através dessa plataforma, né, que a gente está utilizando para ofertar a pós-graduação e que você vai poder também fazer e replicar isso nas suas práticas aí de sala de aula. É importante a gente se reinventar. Acho que o professor Ellen Marcos está aqui também, um professor meu maravilhoso. Esse é o momento de se reinventar. Esse é o momento da gente pensar em formação continuada mesmo, em a gente se profissionalizar cada vez mais, a gente levantar, né, respirar fundo, sacudir a poeira, dar a volta por cima. 2020 vai acabar, mas enquanto ele não acaba, a gente vai se reinventar. Porque aí daqui para frente, a gente não pode fazer nenhum panorama do que vai acontecer, mas o que a gente já tem mais ou menos visto, né, nas últimas pesquisas educacionais é que o próximo ano, o ensino, ele deixa de ser somente presencial, ele deixa de ser exclusivamente online, ele passa a ser híbrido, online e presencial, ele passa a ter metodologias ativas, tecnologias educacionais, uma série de fatores, né, de reinventos dentro do espaço de sala de aula. Então, a gente precisa estar... Nós na verdade, seremos aqueles que empunharemos, né, essa lanterna para indicar o caminho. Não dá para dizer assim que qualquer tecnologia pode se adequar ao espaço de sala de aula. A gente é que vai ter que indicar esse caminho. E eu acho que isso é o mais importante. A sensibilização do educador tem esse processo de aprender. Eu vou responder só uma aluna minha aqui que ela falou assim, que não sabe como eu carrego, como as minhas costas não doem de carregar o peso da sensatez no mundo. Mas minhas costas estão doendo, porque inclusive eu fui fazer a live lá na outra cadeira, porque essa daqui tá quebrada. Aí eu tô ficando aqui, mas pelo menos eu tô ficando aqui retinha, assim, porque tá doendo. Na verdade é difícil, tem dia assim que você não aguenta mais, né? Tem vários dias que você não aguenta mais. Então, Gilma, também eu só consigo isso, porque de vez em quando eu vou lá no WhatsApp, pego figurinha dos alunos, fico rindo, aí vou rir de coisas aqui, aí depois eu volto e continuo assim, mas a gente só consegue, eu tô dizendo no meu caso, eu também só consigo, porque eu tenho alunos maravilhosos aí que de vez em quando eu vou lá e acesso eles, até também para não estar acessando isso toda hora, né? De vez em quando você também tem que encontrar a sua centralidade e você ficar tudo bem. E seguir em frente. Eu vi que tem um monte de gente perguntando aqui, então assim, a live vai terminar 8h30, você ainda tem 4 minutos para ir lá, tem o link, tá na bio do Conedu do Instagram, se inscrever para participar do sorteio. Quando terminar, você vai lá, você acessa o Instagram do Conedu, lá em cima tem um link, lá na descrição do Conedu, aí você acessa lá, se inscreve ainda, a gente dá uma enroladinha aqui mais uns minutos para você conseguir se inscrever. Que aí quando terminar essa parte, aí o Alex lá da Realize, ele vai gerar uma lista para poder fazer o sorteio e postar para vocês depois, né? Certo. Paula, já que eu tenho uns minutinhos, deixa eu só falar sobre tecnologias educacionais, no sentido que é uma sensibilização, na verdade. É uma fala bem simplista. Sensibilizar os professores, eu sei que a educação, assim, não remunera nos melhores níveis, mas a gente aproveitar esse tempo também, que às vezes acaba que a gente está isolado em casa, a gente economiza com combustível, economiza com lanche, economiza com roupa, né? Porque para que comprar roupa se a gente não está saindo de casa? Para que comprar maquiagem se a gente não está nem indo para canto nenhum, né, Paula? Não. A gente não
vai mais no cabeleireiro. Mas eu tô fazendo essa brincadeira e aproveitar para investir em material seu, particular, né? De qualidade, um computador de qualidade, um celular que consiga fazer uma boa gravação, um fone de ouvido, um suporte, né? Porque isso vai passar. Mas essas ferramentas que você absorver, que você, né, angariar durante esse período, elas vão te ser úteis lá na frente. Então, acaba que a gente, né, diz, não, eu não uso tanto computador, não uso tanto internet, não uso tanto isso. Então, esse momento também é um momento de investimento. E aí é um investimento na nossa profissionalização, é um investimento na nossa própria capacitação, né? Cada vez mais a gente está buscando novos conhecimentos. E também é um investimento que vai ficar para a gente. É seu, é particular, né? A gente sempre brincava, acho até nas aulas de Apolo a gente já comentava sobre isso. Conhecimento é seu e principalmente seu, né? Você vai decidir se vai partilhar, se vai multiplicar, se vai desenvolver, se vai promover, mas ele inicialmente, prioritariamente, ele é seu. Então aproveita esse tempo também para vocês fazerem investimento, para aprender aquela ferramenta que você não aprendia antes, para editar vídeo. Alguém estava falando sobre a edição de vídeo. Gente, é tão fácil editar um vídeo que esses dias eu precisei editar para a escola do meu filho, mas eu fiquei com vergonha, porque eu digo, meu Deus do céu, é tão fácil. E tem outras ferramentas também que vão te ajudar a editar vídeo de forma muito simples. Então, aproveitem esse tempo para aprender e aprender sempre. É verdade. O Júnior está perguntando o que bio é essa. Quando você saindo aqui da live, você acessa o Instagram do Conedu. Aí lá na descrição, lá em cima, mais ou menos assim, aí tem conedu.oficial, aí tem Congresso Nacional de Educação, de 15 a 16 de outubro. Aí tá, Conedu em casa. Aí embaixo tem linktree/Conedu oficial, ponto oficial. E quando você clica ali, é que você vai ser direcionado para preencher, para participar do sorteio, né? Vê lá se você consegue. Aí tem formulário, sorteio, pós-graduação, Rebolsas. É o primeiro link lá para você colocar. Ok. Isso Já mesmo. fizeram inscrição? Tá lá no link do assessor. Dá só um tempinho para ele conseguir agora, né, Renata? Ai, meu Deus, vamos lá. Bem, você vai conseguir, Júnior. várias... Vamos fazer campanha para o Júnior conseguir. Vai que ele ganha a bolsa, né? E vai cursar com a gente a pós-graduação. E já começa a alavancar a carreira docente, tá vendo? Gente, interessante fazer pós-graduação. Às vezes a gente chegou no mestrado, no doutorado, a gente não quer fazer mais nada da vida. Não faz isso não, tá? Vai fazer especialização, ou o que a gente chama, né? Ou os MBAs, mas porque isso é a atualização da sua carreira docente, da sua carreira profissional. Então é importante a gente fazer isso também. Tá? Você não quer investir numa especialização que dura tanto tempo, investe no curso, mas continue estudando. O pessoal em geral aqui fez vários comentários, inclusive pedindo outra live. Vamos ver se a gente consegue daqui para antes do Conedu, né? A gente ainda ter outros encontros desse e aí trocar, interagir, tem lá, como eu falei assim, tem aproveitar o espaço também de interação nas redes sociais do Conedu e oportunizar, assim, comentar, interagir, marcar o colega. Tem uma série de postagens legais que pode ajudar a gente a desenvolver outras formas de pensar esse momento, sempre frisando assim, não há uma resposta única, universal para esse problema, para nenhum deles que a gente tinha antes na educação. Por que a gente tem que ter agora? Isso. Também não tem. Né? Mas o que a gente está tendo hoje são essas formas de nos apoiarmos e tentar ter elementos para seguir em frente e dar conta de alguma forma. O sorteio vai acontecer depois que a gente terminar aqui. Eu espero que todo mundo tenha conseguido participar de alguma forma, que a gente tenha conseguido ter uma conversa legal, que tenha contribuído para vocês. Pelo menos para mim, eu achei que foi um momento muito importante, inclusive verificar assim, outras formas como as pessoas estão trabalhando nas redes. E aí, é isso. Um beijo grande para todo mundo. Lembrando que o Conedu esse ano, online, nos dias 15 e 16 de outubro, tá? E se preparem, porque tem muita novidade boa vindo, vai ter muita coisa legal, tá tudo sendo muito bem planejado, estruturado, para a gente conseguir ter um evento online
não tão bom quanto presencial, porque eu vou torcer para que a gente possa estar junto de novo nas nossas selfies. A Renata falou lá da cordãozinho, do Conedu. Isso, tudo. eu quero meu cordão. Pronto. Ei, Renata, obrigada. Obrigada, Paula. Pela parceria com o Conedu, tá? Não só essa, são várias. Daqui a pouco tá no ar lá o sorteio para vocês, tá? Tudo de bom para você. Um beijo.